uma ótima noite a todos. Um pouquinho atrasado, deu um problemazinho aqui na transmissão, mas tudo solucionado. Estamos aqui iniciando mais um programa, o Evangelho no Ar, levando o Evangelho, as boas novas, né, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Agradecendo a Deus nosso Pai. Hoje é Dia dos Pais, esse é o Pai maior, e comemorar o Dia dos Pais é todos os dias, não é só hoje não, o Pai é todo dia. Agradecendo a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e essa casa Luzeiros do Mestre que nos abre a porta e nos acolhe para a gente estar aqui todos os domingos às 18 horas fazendo o Evangelho junto. Evangelho segundo o Espiritismo na mão, livro Fonte Viva, copo de água e família reunida. Vamos convidar a Jesus e a espiritualidade amiga a adentrar nosso lar, a fazer moradia em nosso lar. Nosso convidado de hoje, Luiz Sérgio Lopes, vai falar para a gente sobre causas atuais das aflições. Causa das aflições. Luiz, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer esse presente que hoje eu recebi como pai, de estarmos aqui neste centro para falar deste assunto tão importante que nos aflige, que é a causa das aflições, e agradecer a oportunidade que está sendo dada e espero que todos possam aproveitar bem esses minutos que vamos estar juntos. A gente que agradece. Quer fazer uma pergunta, uma colocação? Escreva para a gente, ponha aí sua pergunta, sua colocação. Agradecemos a sua companhia, nosso muito obrigado. Então vamos começar o Evangelho fazendo a leitura do livro Fonte Viva, que a gente pede ao nosso irmão Luiz, por favor. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje é a 64 semeadores. Eis que o semeador saiu a semear, disse Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 3. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nós exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições
e aprendamos com Cristo a sair para semear. Graças a Deus. Esta passagem é muito interessante, que, na verdade, o Cristo pediu a nós muito pouco quando Ele esteve aqui. De todos os ensinamentos, dos 614 mandamentos do Antigo Testamento, depois com o desdobramento dos 10 mandamentos de Moisés, Jesus nos ensinou que bastássemos que amássemos a Deus sobre todas as coisas e amássemos os nossos semelhantes como a nós mesmos, que estes dois seriam os fundamentos mais importantes. Então, para semear o amor, é fundamental, na lição de Emmanuel, que nós tenhamos a vontade, o desejo de sair do nosso imobilismo, que muitas das vezes nos agrada, para que possamos semear o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é um Evangelho simples, porque Ele só pediu que nós pudéssemos em nossa jornada caminhar amando, respeitando, não julgando. E aqui na lição Ele diz que para que possamos amar é necessário que nós nos esquecêssemos. Existe uma passagem muito bonita de Jesus que Ele fala: se vós quiserdes ser reconhecidos como meus discípulos, esqueçai de vós, carregue a sua cruz e me segue. Como é difícil para a gente esquecer da gente. Como é difícil da gente, nas nossas atribuições, nas casas espíritas, na nossa vida profissional, muitas das vezes nos negar a nossa vaidade, o nosso preconceito, o nosso orgulho, a nossa vontade de querer que apenas a nossa opinião prevaleça. Então aqui, Emmanuel nos convida que, após passado muitos anos da vinda do Cristo, Ele pediu que a gente tivesse apenas essa vontade, esse desejo de caminhar em direção aos nossos irmãos, esquecendo de nós e fazendo a obra. Eu estava olhando, Sérgio, em casa, as páginas, os acasos. Tem a ver com o tema de hoje, porque Buda fala que uma das causas do sofrimento é o apego, é o desapego, sair de você, esquecer de você. Já começa aí o tratamento para o sofrimento das aflições. Estava vendo isso. E o meu tema também hoje tem muito a ver com o tema da noite. Nada por acaso, né? Com certeza. Mais algum comentário, meu irmão? Tranquilo? Podemos continuar. No capítulo 5, nós estamos aqui, são 31 itens, acho que é um dos maiores que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos nas provas voluntárias do verdadeiro silício, que tem a ver com o nosso tema. Olha só, o item 27. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Dissemos e repetimos muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para terminar vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência de existências anteriores, os juros das dívidas que tendes a pagar. Então, o nosso tema aí de hoje. Mas esse pensamento provoca, em certas pessoas, reflexões que precisam ser resolvidas, pois poderiam ter funestas consequências. Alguns pensam que, como se está nessa terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Aos que acreditam, os que querem acreditar, que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso de Deus que Deus lhes traçou, mas, por acaso a gente conhece esse caminho, como diz aqui, esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse, no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto?
Não digais, portanto, quando virdes abatido uns dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Não, mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso pôs em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. A página de hoje está aí. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento, se Ele não me incumbiu também como prova e talvez como expiação de deter o mal e de substituí-lo pela paz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas e nunca vos considereis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo todo espírita. Pois o espírita, mais do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação. Nosso irmão acabou de colocar na página. E que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la conforme julgue necessário. Não há, da parte do homem, um grande orgulho em acreditar-se no direito de, por assim dizer, resolver, ou seja, revolver a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno no peito do que sofre, sob o pretexto de que esta é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamo-nos assim: todos vós estáis na terra para expiar. Olha só o tema de hoje. Mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bernardin, como queira, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Eu lendo em casa falei, tema de hoje, né? Sobre as dores, o sofrimento, que tudo tem um porquê, nada nos chega, né, por acaso, o acaso não existe, e que às vezes está no auge do sofrimento, e a gente, estava aqui nosso irmão, o Rony esteve aqui hoje, né, para trazer o livro dele, Lenitivador, que fala sobre o suicídio. Às vezes as pessoas estão no auge da dor, do sofrimento, aí vai procurar uma saída, que não é a saída, que é o suicídio. E faltava um passo para cessar o sofrimento. Quantos, né, Luiz? A gente vê irmãos aí condenados, assim, de repente dá uma reviravolta na vida, o câncer cura, some. Falta de fé, não é falta de acreditar mais, Luiz? Totti, essa talvez seja uma das questões mais debatidas dentro das religiões. E a dor e o sofrimento talvez seja uma das questões que as religiões menos explicam. E não há como debater este assunto negando a influência que nós recebemos ainda do Antigo Testamento, quando lemos o Torá, onde nós tínhamos uma visão cultural histórica que o sofrimento e a dor eram um retrato de uma desobediência. Castigo, por o castigo. Nós temos vários relatos, como por exemplo, Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso porque descumpriram a lei de Deus. Temos Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas por Deus porque estavam vivenciando uma vida material excessiva. A própria Arca de Noé. Então, o que nós tínhamos na nossa matriz judaica cristã? Nós temos ainda muitas religiões que galgam ou embasam a dor e o sofrimento como um ato de justiça de Deus. Ou seja, que sofrer nada mais justo do que quando um filho desobedece um pai e o pai então tem o direito de castigar. Então a história da dor na nossa matriz ainda é uma coisa divina do ponto de vista negativo. Mas graças a Deus que Jesus veio para nos esclarecer que na verdade a dor é acima de tudo uma oportunidade divina. E talvez a oração ou o ponto mais significativo no Novo Testamento seja o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte.
Mahatma Gandhi dizia que se a Bíblia Sagrada tivesse sido totalmente perdida, se apenas o Sermão do Monte estivesse salvo, toda a sociedade, todos aqueles que quisessem viver em sociedade poderiam seguir o Sermão do Monte. E o interessante é que o Sermão do Monte fala da dor de uma forma positiva. Bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós os aflitos. Aflitos é aquele que sofre. Ninguém é aflito feliz. E o interessante, Totti, é que quando você busca a palavra em aramaico, que significa bem-aventurança, traduzido para o grego, significa feliz. Então nós poderíamos traduzir assim: feliz é o que está aflito, feliz é aquele que passa pela provação, feliz é aquele que é perseguido pela justiça. Mas na verdade, nós também temos a tradução do aramaico para o português, onde nós temos que a palavra original, que archei, também significa não feliz, mas aquele que está em movimento, aquele que está em direção. Então o que sofre é aquele que está no movimento de depuração, de evolução, e que esta evolução é necessária para o crescimento pessoal. Então a dor muda de conotação de ser algo punitivo e passa a ser um convite lenitivo de Deus, amoroso de Deus, para que nós possamos, através da dor, através do sofrimento, mudar a direção de nossas vidas, mudar a forma de ver as nossas vidas. E um dia, num trabalho, numa casa espírita, vem o significado da palavra dor. E ela representa 3 letras: D de divina, O de oportunidade e R de regeneração. Divina oportunidade de regeneração. Isso. Maravilha. Então a dor, você que está aí nesse momento na sua casa, passando por um momento de tristeza, de dor física ou espiritual ou emocional, venho dizer que Jesus está lhe dando uma oportunidade divina de você, através desse momento, receber com todo o carinho o amor de Jesus. Porque ele disse no Sermão do Monte que os que sofrem e os aflitos herdarão primeiramente o reino dos céus. Olha que coisa linda, Totti. A gente vai estar explanando mais isso durante o programa. Legal. E dando receituário bacana, que mexe todos nós. Estamos num mundo de provas e expiações. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre a dor, sobre o sentimento, quais os caminhos. Mande sua pergunta, sua participação. Joaquim Cruz, lá do Esperança de Luz, mandando um abraço, que está ótimo o programa. É nosso irmão lá. A Inês Cristina: sou de Natal, estou passando muitíssimas provações, muitas tristezas e pedindo muita força a Deus e aos bons espíritos. Inês, já vamos aqui na oração que vamos fazer agora, pedir aí a você, a todos os nossos irmãos, tá? Força aí, minha irmã. Abraço para Natália Celano, Márcia Prado, Marcelo Silva. Marcelo esteve com a gente lá no congresso, do Divaldo, Eliette Carmo, Ana Denigres, feliz Dia dos Pais aos dois. Obrigado, Ana, muita paz também a você aí. Dalva Conte, Mara Regina, Sônia Conte, Aura Miranda, Bia Montelar, Nice Lopes, Silene Souto, Giovana Borsato, Jesse Viegas Monteiro, de Porto Alegre. Opa, bacana, Natal, Porto Alegre, vários pontos do nosso país aí. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa oração agora, a nossa prece, e depois nós vamos entrar no programa, no tema em si, que é sobre as causas das aflições. Põe sua pergunta, pode colocar sua participação, seu questionamento, ok? É hora da gente agora elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. A gente pedir as vibrações, a visita de Jesus, dos amigos espirituais em nosso lar. Que todos agora a gente possa concentrar em seu lar, em sua casa. Vamos mentalizar, vamos pensar em cada cômodo, em cada canto de casa, um quarto, na sala, na cozinha, e pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, que através dos amigos espirituais adentre o nosso lar, levando a cada lar os fluidos, as energias,
o remédio que nós precisamos, a paz, o equilíbrio que nossa família precisa. Que a bênção do Mestre Jesus invada nosso lar nesse momento. Vamos mentalizar cada canto de nossa casa. Vamos mentalizar os familiares. Pense em cada um dos seus familiares, dos nossos familiares. Vamos pedir a esses irmãos que nós prejudicamos no passado, nesta ou em outras vidas que nós prejudicamos, que sofrem por nossa causa, que essas preces, essas vibrações envolvam esses nossos irmãos, que eles possam despertar, que seja por segundos, mas que possam nos visualizar hoje um pouquinho melhor e possam assim nos perdoar. Vamos pedir aos governantes, não somente da nossa cidade, do estado, do país, mas de todo o planeta, para que reine a paz, a harmonia, o equilíbrio, o bom viver entre nós. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, nas cavernas, nos abismos, a irmãos que já perderam até a forma humana, que gritam, que choram, que desesperado gritam, que já perderam a esperança. Vamos pedir aos suicidas. Essa semana tivemos notícia de irmãos e irmãs, que nossas preces envolvam esses nossos irmãos, esses que estão pensando no suicídio, que possam ser envolvidos por essa corrente de luz, as bênçãos do nosso Mestre, e tire isso da ideia, da cabeça. E a esses outros nossos irmãos que sejam amparados com a divina bondade de nossa Mãe Maria Santíssima e Serena, que trabalha diretamente com nossos irmãos suicidas. Vamos pedir aos que se encontram nos cárceres, nos leitos, no frio, na fome, na miséria, nas guerras, aos irmãos que já perderam a esperança. Pedimos a essa irmã que nos passou aqui agora, Inês Cristina, e eu mentalizo aqui uma irmã que esteve ontem lá no nosso centro de trabalho, que só esse mês tentou 3 vezes o suicídio. Peço por você, minha irmã, e por esses irmãos que te acompanham, por essa outra que está fazendo trabalho conosco lá, também que teve um companheiro suicida, peço por esse suicida. Oh Pai, e agradeço a esse Pai, que é todo bondade, que é todo misericórdia. Oh Pai, obrigado pelo teu amor, por tua bondade, por tamanha concessão que nos dá, de voltar, de reencarnar, de reparar o que nós fizemos de errado. Obrigado pelo teu amor, Pai, por tua bondade. Obrigado por essa doutrina maravilhosa que nos faz compreender o porquê da dor, do sofrimento. E que a partir da compreensão das verdades, a gente vê que a gente não sofre nada, que não existe dor. Obrigado, as bênçãos e que a gente possa continuar com o nosso programa. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso programa, vamos falar sobre a causa das aflições, né? Se você quiser passar a sua pergunta, fazer sua colocação, nosso irmão Luiz Sérgio Lopes está aqui para responder, para falar para a gente sobre as causas das aflições. Antes, mandar um abraço para Cíntia Cristina, Solange Helena, David Vieira, Irani Ramos. Um abraço para todos, ok? Então, um abraço a todos. Vamos então iniciar o nosso tema de hoje, causa das aflições. Fique à vontade. Estava observando você fazer a oração e como a mensagem amorosa de Jesus, ela nos fortalece nos momentos mais difíceis, e Jesus sabia que nós iríamos passar por muitos. Jesus sempre nos deixou a mensagem, e talvez uma das mensagens que mais me toca, quando ele diz que no momento de dor, no momento de sofrimento, para que nós não nos desesperássemos, porque ele nos convida a ir até ele. E ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Jesus nos convida para ir até ele,
Jesus está nos solicitando que nós, muitas das vezes, possamos sair da inércia, como diz no capítulo dos semeadores. Como é difícil, muitas das vezes, nós sairmos no momento de dor, no momento de aflição, onde o desespero nos toca. Como é difícil esse momento para a gente até, muitas das vezes, sair em busca de alguma coisa. E eu costumo falar que nós espíritas provavelmente não estaríamos um pouquinho melhores se a dor não tivesse batido a nossa porta. Chico fala, se não fosse a dor, as aflições, eu não teria saído do lugar. Eu gosto de fazer umas estatísticas nas palestras e pergunto assim: quem veio à casa hoje à palestra que não seja pela dor? Quem não recebeu o convite da dor ou do sofrimento para vir à casa espírita? Então a dor é aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos toca. Por isso que a dor é algo positivo. Não é evidentemente a apologia da dor pela dor, mas é o entendimento da dor como a oportunidade de nós trabalharmos o nosso Deus que mora dentro de nós e potencializarmos a nossa essência divina com o objetivo de trabalhar essa dor, vivenciar essa dor como Jesus vivenciou. Eu fico imaginando, Tótio, o Cristo que veio ao planeta sem necessidade nenhuma de se redimir de provas do passado, sem necessidade nenhuma de expiar. O Cristo veio nos demonstrar que Ele, sem nenhuma necessidade de se reajustar perante as leis divinas, Ele veio na matéria, veio no corpo físico, passou por perseguição, passou pela cruz, mas para demonstrar que isso não é algo negativo. O exemplo do Cristo é um exemplo vivo que a dor é algo fundamental. Maravilha. Deixa eu pegar mais uma Pode, cartazinha. claro, me ajuda. Nada. Chico também tem uma colocação que ele estava reclamando, problema da vista que ele tem, que tinha, né? Isso. Aí Emmanuel aparece para ele, aí fala: Chico, você reclamando? Quem é você, Chico? Se nem o Cristo teve privilégios, por que você teria privilégio, Chico? Olha só, por favor, continue. Então, basicamente a doutrina espírita nos dá que a causa das aflições tem duas causas básicas. Uma causa da vida presente e outra causa é da vida passada. Aqueles que nos assistem sabem que a doutrina espírita tem como um dos alicerces a reencarnação. Fica muito difícil explicar a dor sem a base e o pilar da reencarnação. Sem a reencarnação, como é que poderíamos explicar uns com um corpo tão saudável, com tanta riqueza material, e outros com tantas dificuldades financeiras, com tantas dificuldades espirituais? Que justiça haveria se numa única encarnação nós tivéssemos tantas diferenças entre uns e outros? Então a reencarnação nos ampara e nos demonstra que o nosso sofrimento, que a nossa dor, ela é proporcional aos nossos atos. Que a nossa dor e o nosso sofrimento será proporcional àquilo que semeamos. Nós somos criados de Deus. Jesus disse: vós sois deuses. E nós temos uma característica muito interessante, que o nosso corpo espiritual e nosso corpo físico foram fabricados, se pudéssemos assim dizer, para que nos alimentássemos de um único combustível. Esse combustível é o amor. Assim como nós temos um carro flex que usa gasolina e álcool, se você colocar óleo diesel nele, o seu motor provavelmente vai ter dificuldade. Nós fomos construídos para amar. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para também não amar. Uma prova de amor de Deus. Porque quem ama, liberta. Quem não ama, escraviza. Deus nos deu a liberdade de amar.
Deus nos deu a liberdade de não fazer o bem, porque Ele sabe que essa liberdade dada por Ele é algo necessário para o nosso crescimento pessoal. E aí, como nós temos a nossa opção de não amar, como consequência, nós ficamos doentes. Está no Céu e Inferno, trouxe aqui. No livro Céu e Inferno tem o Código Penal da Vida Futura. Exato. Que fala justamente isso que você está colocando. Temos a liberdade de não fazer o bem, de fazer o bem, mas somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer, porque se torna o mal. E aí é muito interessante que nós tenhamos essa percepção que toda vez que nós fazemos a opção de não amar, a consequência do não amor é a dor. Mas não a dor no sentido de punição, mas no sentido de dor de reajuste. Porque se eu tenho a opção de fazer o mal, se eu tenho a opção de me afastar de Deus, para gerar o equilíbrio dessa ação, eu preciso, muitas das vezes, passar por aquilo que eu fiz ao próximo. Tem uma passagem muito bonita de Jesus, que é talvez a expressão mais bela do exemplo da dor. Jesus estava para ser preso, anunciou que ia ser preso e foi com Pedro, caminhando quando veio Judas com os centuriões para prendê-lo. E Pedro, então, muito nervoso, quando viu Jesus sendo preso, Judas havia beijado a face de Jesus. Quando o soldado pegou Jesus para prender, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do centurião. E o que Jesus disse? Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. Jesus ali demonstrava para Pedro que todo ato que eu faço em prejuízo ao meu irmão, eu terei uma dor como reajuste. Porque o ato de ferir o meu irmão não é um ato de amor, é um ato de não amar. Então Jesus nos convida a refletir, a pensar o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando. E como estamos falando de semeadura hoje, né? Que momento propício para falar de uma reflexão que precisamos fazer nas nossas relações profissionais, pessoais, dentro das nossas famílias. Você que está agora com uma dificuldade familiar, se você por acaso está brigado com o seu papai, com a sua mamãe, se você agora está triste, reconcilia, porque é a hora, é o convite que Jesus está nos fazendo. Eu estou com esse slide do Código Penal da Vida Futura também, que vem a brilhantar, colocar mais uma cerejazinha na sua fala, né? Que do sofrimento, da dor. Aí fala que toda a nossa imperfeição, né, que causa sofrimento, ou seja, sofremos porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós temos ainda muito que crescer, esse crescimento que você coloca, né, Sérgio? O nosso aperfeiçoamento, ou seja, a nossa reforma, o deixar de fazer o bem, ou seja, fizemos muita coisa ruim, então estamos escolhendo, essa que você acabou de colocar, estamos escolhendo o que nós plantamos. E o importante, eu gosto sempre de brincar, que a imperfeição é parte do planejamento perfeito de Deus. Olha que coisa interessante. Como ser perfeito se você não é imperfeito? Deus nos criou simples e ignorantes. Então Ele sabia que a nossa ignorância poderia gerar a imperfeição. Mas Deus sabe do nosso potencial de ser perfeito, porque na essência nós somos perfeitos. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a imperfeição é uma oportunidade divina para que a gente possa trabalhar, reconhecer, aprender, porque muitas das vezes, né, Tonte, o nosso sofrimento nos anestesia, né? Eu vou te colocar uma colocação da Inês da Cristina, assim, ó. Frequenta a casa espírita e quando chego lá não sai do tratamento. Já fui chamada muitas vezes para trabalhar. Fazer o bem, que você acabou de colocar aí. Já fui chamado para trabalhar. Seria esse o motivo de tantas dores e aflições que venho passando? Esse ano já está muito complicado, perdi muitas pessoas. Ou seja, acho que complementa. Irmã, sem dúvida nenhuma, como o nosso
querido irmão Totti disse, este é um planeta de provas e expiações. Eu ainda não vi nenhum anjo encarnado. Se você viu, você me apresenta. Todos nós estamos aqui, como o Chico falava, de forma perfeita, somos todos criminosos em estado de recuperação. O nosso sofrimento, não acredito que seja pela falta do trabalho do bem. O nosso sofrimento é parte de um planejamento divino. Agora, a prática do bem, sem dúvida alguma, pode nos aliviar provas. Há também uma passagem de Emmanuel que diz que quando a justiça divina vem nos cobrar os nossos débitos do passado tenebroso e pega-nos trabalhando no bem, que a providência divina pede que a sentença da justiça seja aliviada, porque o trabalhador do bem, aquele que faz o bem, ele precisa continuar a fazer o bem. Então o convite, irmã, é para que você possa sim fazer o bem, porque isso vai te fazer bem. Porque Jesus também nos ensina que o maior beneficiado pelo amor daquele que faz a caridade é, com certeza, o que doa. Por isso que a prática do bem, a prática da caridade ajuda muito aquele que faz. Claro que o que recebe também receberá coisas, mas o que se doa, voltamos à parábola, voltamos aos semeadores. Quando saímos da inércia e vamos superando as nossas dificuldades com o objetivo de fazer o bem, há todo um planejamento amoroso para que nós continuemos a fazer o bem. E aí os benfeitores amigos, caridosos, vão se aproximando, vão ficando cada vez mais perto de nós, porque eles precisam, eles sabem que nós precisamos fazer o bem. A Terra está passando por um período de transformação. Chico diz, através do livro A Caminho da Luz, que o planeta está passando numa mudança vibratória de provas e expiações para a regeneração. O que é isso? O que é essa mudança vibratória no planeta? No planeta de provas e expiações, você tem uma predominância efetiva do mal sobre o bem. Você tem mais atitudes do mal do que atitudes do bem. Mas num planeta de regeneração vai haver um equilíbrio na balança. Você vai ter um equilíbrio entre o mal e o bem, com o bem começando efetivamente a estar mais presente que o mal. Segundo Emmanuel, em 2057, o planeta estará na sua fase de regeneração de forma plena. E há uma característica, Totti, muito interessante para que possamos encarnar num planeta de regeneração. Há necessidade efetiva que nós já tenhamos em nossos corações o desejo e a prática da caridade. Está na Gênesis, né? Isso. E Chico fala que a caridade tem 3 filhas. Benevolência. Temos que ser capazes de ser bons, porque nós somos bons na nossa essência. Perdão. Que já tenhamos essa capacidade de perdoar, se não 70 vezes 7, mas entender que o perdão é necessário, porque um dia nós precisaremos ser perdoados por alguém. E o perdão nos alimenta, o perdão nos faz bem. E a última filha é a misericórdia. E a misericórdia é você, minha amiga que falou agora aqui há pouco, ter a capacidade de colocar o seu coração na miséria do teu irmão. É ter a capacidade de tirar um pouco do seu tempo, por exemplo, para fazer uma obra assistencial. No domingo, por exemplo, de Dia dos Pais, uma equipe aqui reunida numa casa espírita para divulgar o Evangelho. Poderíamos estar em casa. Não que somos melhores do que ninguém, mas é ter um tempo, porque o trabalhador da doutrina acha que é tão complicado fazer a caridade. A caridade pode ser feita de uma forma tão simples.
pode ir numa casa espírita ajudar no bazar, pode ir numa casa espírita ajudar a distribuir uma água fluidificada, pode ser ajudar alguém que desce uma escada com dificuldade, pode ser orientando ou vendendo alguma coisa para ajudar as obras da casa. Então é muito simples fazer isso. E esse é o convite de Jesus. Para que possamos ter as nossas dores um pouco mais apaziguadas, faça o bem, ame. Eu sei que nós ainda não temos condição de amar de forma incondicional, porque Jesus nos amava de forma incondicional, né? O nosso amor é ainda um amor condicionado, mas nós temos que caminhar. É necessário iniciarmos essa caminhada efetiva em direção ao bem. E esse é o convite. Saímos da inércia e, como diz Leon Denis, trabalhar a maior potência da alma, que é a vontade. É fazer a fazer. Então este tema de hoje ele é muito interessante, porque ele mexe com aquilo que nos aflige. Pedir licença então. Maírce Breve, Daniela Cristina, Rejane Freitas, um abraço a todos. Clarencio Ribeiro, Luiz Cláudio Monteiro lá, nosso irmão lá foi muito bom, um grande trabalhador. Isabel Cristina, um abraço também. Inês, peço pelos irmãos autistas, com certeza. Né? Ricardo Cunha, um abraço. Cláudia Moraes, esteve com a gente aqui. Obrigado, Francisco. Muita gente, muito legal. Cláudia Moraes, ótimo programa, grata por tão bons ensinamentos. Obrigado a você, Cláudia, colaboradora nossa também. Sandra D'Amato. O nosso irmão David Vieira, ele fala assim: a dor é uma ligação ao amor, algum sofrimento, aflições e preocupações é pelo amor ao próximo, completando o que você estava falando, né? Familiares e amigos, mas não a dor que dure para sempre, assim, após passarmos a dar valor ao que realmente é necessário para a alegria, a paz. Legal, obrigado, David. Eu venho complementar aqui: o amor cobre a multidão de pecados. Então, um recado para nossa irmã, que você está falando, e trabalhar. E Chico, uma vez, ele estava muito reclamando também da dor, do sofrimento, ele estava passando um momento muito difícil. Emmanuel, mais uma vez, apareceu para ele, para Chico: está sentindo dor, está problema, está aflições? Vai subir o morro, vai na favela, vai fazer caridade, vai praticar o amor. Aí disse que o Chico ia e voltava diferente, voltava flutuando. Vamos lá. Desculpa, Inês Cristina. E quando se ama o outro mais do que a si mesmo, não consigo ser feliz quando sei que alguém está sofrendo. Aí tomo para mim essa dor e sofro imensamente. Isso me deixa ruim. Isso é uma coisa natural, né? Quem de nós, que em sã consciência, quando vê um caso muito triste, uma criança abandonada, agora um assunto que está sendo tão debatido, que é a questão do aborto, né? Como é muito triste a gente ver mães que tomam a decisão de tirar a vida do filho, quando a gente vê essas propagandas do Médicos Sem Fronteiras, aquela questão de miséria na África. Irmã, nós somos seres humanos, nós temos sentimento, né? Ficar triste, ficar amargurada pela dor do outro é um aspecto muito positivo. Eu acho que demonstra que você é uma pessoa sensível, né? Que isso te toca, e acho que isso você deve agradecer. É uma virtude. Porque quantas pessoas, como por exemplo a parábola do bom samaritano, quando o homem era caído e o religioso, que tinha conhecimento da religião, atravessou para não socorrer. Depois um outro religioso atravessou e não socorreu o caído, mas veio o samaritano. O samaritano era aquele que não professava a mesma religião do povo hebreu, era o considerado herege, que não era um homem culto das tradições, e o que ele fez? Ele estendeu as mãos, ele ajudou, ele levou o caído para uma hospedaria, pagou, sem conhecer aquele caído. Então, o ato de amar, o ato de sentir isto, pena, não no sentido de achar que é melhor que o outro, mas no sentido de se penalizar, eu acho que é um sentimento muito nobre. Muito nobre. E acho que você, ao expressar isso, já demonstra, sim, claro, uma grande sensibilidade. Não é isso? Isso, meu irmão. O tempo passa. Isso. Vamos aos remédios.
Vamos. Tipo, Jesus, ele já colocou bem claro, deixava bem claro, neste mundo só tereis aflições, mas ele coloca um alerta, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui não existe a felicidade. Jesus falava também, a felicidade não é desse mundo. Então, nesse planeta não existe ninguém feliz. Existe com momentos de felicidade. Então, vamos falar por esse caminho aí, por favor, Luiz. E os remédios. Quais os remédios que as pessoas podem buscar? Prece, trabalho, por favor. A doutrina nos ensina que há dois caminhos que nós temos que seguir, que são caminhos poderosos. Um é a perseverança da fé. Não a fé no sentido religioso, mas a fé no sentido de fé no sentido da palavra fides, que significa ser fiel. Fé no sentido de você acreditar que você tem um Deus que vive dentro de você, que está atento às suas dores, que te ama e que estará ao seu lado a todos os momentos. E o outro é a prece. A prece como a forma mais efetiva para se comunicar com esse Deus que está dentro do seu coração. Então, no momento de dor e no momento de aflição, eu acho que é potencializar a fé, é acreditar nesse poder de Deus que tem dentro de você, renovar suas esperanças e orar. Orar no sentido que seja para você, se ela é silenciosa, se ela é falada, não importa. A fé deve ser sincera. A fé deve ser dirigida a Deus. Evidentemente que o trabalho, a prática do bem, é também muito legal. Se você tiver uma oportunidade de fazer uma prática do bem, uma atividade na sua casa espírita, qualquer que seja, porque qualquer atividade é nobre, acreditamos nós também que isso será um paliativo da sua dor. Até porque a gente costuma ver que acha que tem problema e quando a gente começa a ver o problema dos outros, você começa a falar assim, meu Deus, e eu pensei que tinha problema e eu não tenho problema nenhum. Então esta seria a nossa sugestão, potencializar a fé, não a fé religiosa, mas potencializar a sua força divina, esse Deus vivo que mora dentro de você, a prece, a oração sincera, o culto do Evangelho no lar e, acima de tudo, o trabalho em benefício do próximo. Entender também, né, Luiz, que tudo passa, como dizia nosso irmão Chico, tudo passa, né? Quantas dores, desculpa, eu já passei, você já passou, que a gente não lembra mais. Quantas aflições nós já passamos, a gente nem lembra. A gente sempre diz que um momento feliz a gente até esquece, mas uma dor, ela fica marcada na nossa alma. E o interessante, né, que o nosso estado ainda de evolução é tão pouco, que se nós não tivermos a dor, nós não vamos para frente. Eu gosto sempre de brincar nas palestras. Será que os auditórios estariam cheios se todo mundo estivesse sem dor? Como eu disse aqui no início, né? Então a dor é essa oportunidade maravilhosa de nos despertar, de despertar a nossa essência, de despertar aquilo que nós temos de melhor dentro da gente. Foi isso que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem a perseguição da justiça. Então Jesus está dizendo que você que sofre, você está no caminho, você está no trajeto correto, porque aquele que não sofre está parado. Esse é o sentido do movimento. O espírito tem um desejo e uma vontade de movimentar-se, porque quando o espírito para de movimentar, ele não progride. Então a dor é este impulso, a dor é esta motivação pessoal que todo mundo tem de se melhorar. Uma frase de Buda: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Para nós espírita, reencarnacionista,
Buda era, né, trabalhava a reencarnação, essa coisa. Então a dor é inevitável. A dor vem para nós estamos no planeta de provas, mas sofrer é opcional. Isso. A doutrina espírita coloca bem claro que espíritas não tem que ficar se lamentando. Chico fala, nós nos lamentamos demais, qualquer coisinha a gente se aflige, não sei o que lá. A gente está colhendo o que plantou. Quer melhorar? O que deve fazer? Tem um livro de Hermance que ela fala a dor sem martírio, né? Sentir dor é algo que você sabe que é penoso, mas quando você coloca a conotação que ela é uma oportunidade divina, ela não vira uma dor com martírio. Porque o martírio é o sofrimento quando você se revolta pela dor, quando você não acha que a dor é justa. Isso acontece muitas das vezes, né, Tony? Porque eu, né? Isso. Por que eu estou sofrendo se o meu vizinho não está? Por que eu estou doente se meu irmão não está? E perguntar, para quê? Isso. Em vez de ser por quê, isso. Para quê essa dor? Isso aí. Qual é a mensagem, né? Mensagem. Alguns amigos sempre falam. Nós passamos a vida fazendo uma pergunta errada. A pergunta errada é por que eu sofro? E muitas das vezes nós justificamos os nossos irmãos. É o meu esposo, é minha esposa, é meu filho que não me compreende, é meu colega de trabalho, é meu chefe. E nós então, quando falamos por que sofremos, nossa tendência natural é culpar outros. Agora, quando nós fazemos a pergunta, para que sofremos? Qual é a mensagem que Deus está me dando? Qual é a oportunidade que Ele vai me despertar com esse sofrimento? Qual é o caminho ou qual é a reflexão que Ele quer que eu faça? Não existe dor sem significativo, sem um recado, sem uma mensagem por trás. Eu sempre digo, Todd, para a gente terminar, né? Eu já sei que está chegando no final. Passado tem mais uns tempinhos. Legal. O planejamento divino é perfeito. Às vezes a gente entra numa onda de desespero, né? Acha que está tudo errado. Não tem nada errado. Eu acredito nisso. Deus não joga dados. Einstein já dizia isso. Einstein já dizia isso. Deus não erra no planejamento. Deus não errou numa variável na equação da vida e esqueceu alguma coisa. Então, se o planejamento de Deus é perfeito, nós temos que acreditar nisso. Que tudo que acontece conosco, na nossa vida, que as doenças, que as aflições, são obras divinas da construção espiritual. Que Deus nos ama, nos ampara e, acima de tudo, Ele sabe que nós seremos vitoriosos. Por que Deus sabe que nós seremos vitoriosos? Interessante isso, né? Muitas das vezes a gente ainda coloca, Deus nos julga? Como julga se Ele conhece a nossa essência? Ele sabe que todos nós vamos passar por esse momento de dor, como você disse, né? Tudo passa. Ele sabe que nós seremos vitoriosos. Ele sabe que nós, no final dos tempos, seremos luz. Então, essa confiança que nós temos que ter dentro, né, Tony? Na certeza que o Deus vivo está batendo lá dentro dos nossos corações. Buscamos fora o que temos dentro, Tony. Estamos buscando tantas soluções fora quando a solução das nossas aflições, da nossa dor, da nossa doença, às vezes está dentro. Como a gente vê nas casas espíritas, nos trabalhos que a gente faz, pessoas que estão expressando no corpo material doenças de origem emocional, solidão. Quantas doenças hoje são causadas no corpo físico, como gastrites? Eu não sou médico não, tá? Mas como doenças que são originárias do corpo físico, que a causa é emocional. Nós estamos vivendo uma grande crise emocional. As pessoas estão muito isoladas, as pessoas estão ficando muito entristecidas, sem esperança. E quando a gente tem essa reação, a gente sofre. Emmanuel coloca pra gente, olha só, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais de mente em desequilíbrio? Perfeito. Está explicado isso, né? O corpo é a extensão do espírito. Então o corpo, ele é o efeito de uma causa. Quando o espírito está em desequilíbrio, o corpo como extensão se desequilibra. É o que eu estava dizendo no início do nosso bate-papo. A gente tem a opção de não amar.
vamos colher doenças e enfermidades. Temos a opção de amar. Vamos reequilibrar o corpo espiritual e vamos equilibrar o nosso corpo físico. A opção é nossa. Tem uma frase muito interessante que diz assim: a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. O que eu estou plantando? O que eu estou fazendo hoje? Que tipo de sentimento que eu estou trabalhando no meu coração? A colheita vai ser proporcional ao que eu plantar. Ou seja, a dor está pungente, está muito forte. Vamos mudar, né, a sementeira, né? É isso aí. Mudar a sementeira porque tem alguma coisa errada, né? Plantamos errado. Mara Regina, um abraço. E a Inês Cristina coloca assim: a doutrina espírita foi um divisor de águas em minha vida. Muito bom ouvir vocês. A doutrina ensina muito a gente amar ao outro necessitado. Márcia Dias Valins, muito bom, obrigado. E eu vou pegar uma caronazinha aqui, numa historiazinha aqui. Eu estou até com duas para contar sobre o Chico, também sobre a dor. Uma mãe chegou ao Chico, o Chico ali sentado, psicografando, mais de 3, 4 mil pessoas ali. Ela chega com uma criança no colo para o Chico e fala: Chico, se você me explicar por que tamanha dor, sofrimento na minha vida, eu vou amar seu Deus. Aí, olha para minha criança. Aí o Chico levantou a cabeça, uma criança sem os 2 braços. Aí o Chico olhou assim, ela mal deu tempo do Chico refletir, pensar: daqui a uma semana, Chico, ele tem médico marcado e vai amputar a perna dele direita. O médico já determinou que vai amputar a perna dele direita. Que mundo é esse? Que Deus é esse? Quanta dor na minha vida. Eu mal posso levar na pracinha, na escola, que as crianças riem dele porque não tem os 2 braços. Me explica que eu vou amar seu Deus. Aí Emmanuel vem a mensagem ao Chico, fala para ela para levar sim e amputar a perna do filhinho dela. Porque tem que seguir a ordem médica. E fala para ela que em 10 vidas passadas ele foi suicida. E ela que o induziu ao suicídio. Mas o amor que ela tem por essa criança hoje é tamanho que a bondade, a misericórdia de Deus achou melhor amputar, cortar a perna direita dele, que ele está pensando em se jogar no rio que tem atrás da casa dele. Ou seja, onde nós vemos a dor, tem o dedo de Deus, a mão de Deus agindo. Perfeito. A gente é que não sabe ver, né, Sérgio? Exatamente. Porque a gente não olha com os olhos do coração, nós estamos acostumados a ver com os olhos que nós temos aqui, né? Chico Xavier é maravilhoso, existem muitas passagens de Emmanuel que a gente poderia estar citando. Eu acho assim, nós temos que aprender a não julgar, né? A nossa dificuldade é ver as coisas que aparentemente a gente acha que é errado. É a aceitação, né? Isso, mas a gente tem que analisar pela essência. Como esse é um mundo perfeito e como o universo é perfeito, vamos dar um voto de confiança em Deus? Não é isso, Totti? Vamos acreditar que tudo isso que nós estamos passando hoje é apenas momentâneo. Como você disse bem, tudo passa. Vamos confiar nesse Deus amoroso, nesse Deus de amor. Chico fala pra gente que devemos ter essa aceitação, mas aceitação construtiva, como você colocou já aqui, não passiva, se acomodar, não. Tá assim, mas vou trabalhar, vou fazer por onde, né? Porque tudo vem de acordo. Lucineide, quando Jesus veio, ele sabia o que ia sofrer e disse sim, sabia que ele ia sofrer. Legal, Leide, um abraço, né? Henrique Conrado, Vanessa Gomes, um abraço, obrigado, Francisco. Deixa eu ver aqui. Excelente ouvir tudo, tal. Um abraço para todos. Vamos já praticamente encerrando aqui. Ou seja, tudo que nos chega tem endereço certo. Poderia ser muito pior. A doutrina mostra pra gente que sempre poderia ser pior. Mas Chico, conversando com o Divaldo, ele falou assim, Divaldo falou pro Chico falou pro Divaldo: Divaldo, Deus não é só bom, Ele é misericordioso, senão não teríamos direito a reencarnar, não conseguiríamos reencarnar. Sim. Ou seja, a misericórdia de Deus é tamanha e alivia muito, poderia ser muito pior, mas o amor de Deus é tamanho que alivia, divide em prestações, várias reencarnações. Com certeza. Né? Ou seja, temos que confiar e Deus não coloca fardos. Exatamente. Mais pesado que você pode carregar. Não há cruz que você não possa carregar, né? Pergunta 909 do Livro dos Espíritos: o que falta na gente é esforço,
força de vontade. Isso. Né? Sair do imobilismo e ter a vontade de caminhar em direção a Jesus. Irmão, 3 minutinhos, por favor, para você fazer um fechamento, colocar o que você quiser sobre o seu tema, por favor. Se você me permitisse, eu sei que você já fez a oração, mas eu gostaria de agradecer, né? A prece final é sua. Tá? Agradecer então a essa oportunidade hoje aqui, de estarmos nesta casa de caminho, tão bem preparada, tão gostosa, né? Agradecer aqui a essa equipe fantástica que está ali presente, passando Fabiana, o papel, Francisco, passando, né? Sofrendo mais que a gente, né? Que tem que dar certo ali, né? Agradecer a oportunidade divina de estar nesse Dia dos Pais aqui, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando da doutrina espírita, falando da dor, né? Falando do sofrimento, mas falando da dor e do sofrimento com alegria. É possível? É possível. É possível falar de dor e sofrimento com alegria, quando a gente consegue ter uma mudança do olhar. Olhar a dor e o sofrimento não do ponto de vista material, mas sob o aspecto da justiça divina. Olhar a dor e o sofrimento como uma obra de amor. E quando a gente consegue observar a dor e o sofrimento como obra de amor, o nosso coração se pacifica, porque potencializa a esperança, potencializa tudo de bom. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades de forma resignada, com fé, na certeza que Deus está do nosso ladinho, que Jesus, quando as nossas pernas estão fracas, Ele nos pega no colo. Como é bonita aquela passagem da caminhada em que... Pegadas na areia. Pegadas na areia. Que coisa linda é aquilo, Todd. E Jesus caminhando com a pessoa ao lado e num momento a pessoa que estava caminhando com Jesus só vê 2 passos. E aí num determinado momento essa pessoa fala assim: meu Deus, eu estou abandonado nos momentos que eu mais precisei de Jesus. Cadê os passos de Jesus? E aí Jesus diz assim: ô meu irmão, os passos eram meus porque eu te carreguei no colo. Então, que você tenha certeza que Jesus está te carregando no colo ou vai te carregar no colo nos momentos mais difíceis, porque Ele nos ama de forma incondicional. Então, Totti, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui hoje. Viu? Muito obrigado. E um livro muito bom, chegou hoje também, por acaso, aos acasos, Lenitivo à Dor, nosso irmão Rony Ricardo, lançou, está fresquinho, foi lançado semana passada, dia 5, aqui em Volta Redonda. Ele trabalha mais relativo em relação à dor dos nossos irmãos que teve um parente, um amigo suicida. Então, é mais direcionado, né, Lenitivo à Dor. Recomendamos aqui, um trabalho maravilhoso, que trabalha como trabalhar a dor, ok? Vamos à nossa agenda então, já está chegando o nosso finalzinho. Nós temos com um curso lá na Casa Espírita a Caminho da Luz, seria semana passada, mas aconteceu um problemazinho com o nosso facilitador Cláudio Lima. Ele marcou por uma próxima data, talvez seja quinta-feira próxima agora, mas ligue para o Caminho da Luz, por favor, que você pode tirar suas dúvidas lá, 3343-1101. Vamos a outra, por favor. Nós vamos... Vai acontecer em Volta Redonda o encontro de jovens espíritas aqui. A inscrição até hoje, hein? De 1 a 12/8. Mas vai lá, facebook.com.egvr, Encontro de Jovens Espíritas de Volta Redonda. Vai ser dia 29 e dia 30 de setembro. Acho que vai ser lá no Irmãzilá, até os encontros dos jovens lá. Acontecendo o mês espírita de Barra Mansa, ontem nós estivemos lá presente, vimos a palestra de Marcel Mariano, muito boa, né? Hoje teve um seminário com ele, e semana que vem, Sueli Calda Schubert, ela é especialista, né, top em questão de mediunidade e desobsessão. Então, semana que vem, dia 18, o caráter da revelação espírita, com Sueli Calda Schubert até à noite, e um seminário no domingo de manhã, o livro dos médiuns e a reunião mediúnica. Depois com nosso irmão Carlos Campetti, que já foi um dos diretores, acho, talvez presidente da FEB, isso mesmo.
Vamos ter também, está acontecendo paralelo, né, um mês espírita aqui da região aqui de Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral. Então, dia 19, eu sou o Caminho, Verdade e Vida, o que será o próximo, com o nosso irmão João Luiz do Nascimento, de Cachoeira Paulista. Depois, Vida, Dádiva Divina, Inês de Marci, do Rio de Janeiro. Um trabalho interessantíssimo. Nosso irmão vem lá de Pernambuco para Barra Mansa, né, na Fundação Espírita Esperança, né, Carlos Pereira, com seminários, palestras, bate-papo sobre mediunidade, dia 25 e 26 de agosto, lá na Fundação Esperança, antiga Barra Mansa Bananal, quilômetro 4 da Cotiara Barra Mansa aí. Informações, está aí o telefone. Depois vai acontecer lá na Casa Espírita André Luiz, primeiro encontro do Centro Espírita André Luiz, Caminhando com Cristo, seminário Pedagogia da Virtude, com Rosana Bardil, e palestra doutrinária Necessidades e Circunstâncias, o Encontro com Deus, também com Ricardo Bardil, dia 1º de setembro. Dia 2 de setembro, é isso? Dia 2 de setembro, nosso irmão Vinícius Lara, através da UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda, lá no Centro Espírita, Irmã Carita, depois Mediunidade na Juventude, os Níveis da Consciência, um dia todo de palestra e seminário, dia 1º de setembro, chegando aí, dia 2 de setembro, tem um seminário também lá no Francisco de Assis, na Santa Cruz. Dia 2 de setembro, terceiro encontro de evangelizadores com nossa irmã Lúcia Moisés. Ela é expert, especialista mesmo em educação, em evangelização. Lá no Centro Espírita Caminho da Luz, não precisa inscrição nem nada não, só comparecer. Primeiro encontro nacional de evangelizadores, né, acontecendo aí, vai ser, deixa eu ver aqui, pegou a data, vai acontecer lá em Guarapari, Espírito Santo. Poucas inscrições ainda, procure mais informações no site da FEB, ok? Primeiro encontro nacional de evangelizadores. O jantar árabe dançante em benefício da PAI e também da Fundação Esperança Eurípides Barçanufo, nossos irmãos lá de Barra Mansa, ok? Dia 22 de setembro, com o jantar dançante, jantar árabe dançante, muito interessante. Conversa literária todo sábado de manhã na Livraria Espírita Girassol, às 10 horas, todos estão convidados, todos podem comparecer. E o projeto da Feira do Livro, doar R$5 todo mês, 2 cafezinhos por mês, para ajudar a acontecer a 30ª Feira do Livro Espírita, que vai acontecer agora em outubro aqui em Volta Redonda, ok? Quem puder colaborar, ou R$60 por mês, por ano, desculpa. Grupo Viver, precisando de voluntários, 3341-8258. E lembrando que todos os sábados temos palestra aqui no Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, das 15 às 16 horas, com passe, ok? Então, nós estamos encerrando o nosso programa. A gente agradece a todos a participação, nosso muito obrigado, a Deus e a Jesus, e pedimos ao nosso irmão Luiz fazer a nossa prece de encerramento, e mais uma vez obrigado. Vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, a Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, e aproveitar neste momento para agradecer a esta divina oportunidade da vida, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos neste momento em oração, pedindo por todos aqueles que nesse instante estão passando pelas dificuldades, pelas aflições, pelos sofrimentos. Pedir por aqueles que perderam a esperança, pedir por aqueles que estão perseguindo, julgando os nossos irmãos, porque os que estão sendo julgados e perseguidos estão se regenerando pela dor. Pedir aos benfeitores amigos, trabalhadores da seara de Jesus, que nesse instante
possa derramar um bálsamo, uma luz em cada lar desta cidade, deste país, que as esperanças possam ser renovadas, que o amor possa ser vivo em cada um, na certeza que o Pai de amor não nos desampara jamais. E como falamos hoje na Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, ao término, quando Jesus proferiu, um jovem se aproximou do Mestre e disse: Rabi, ensina-nos a orar. E Jesus, com aquela alegria profunda, com aquele amor enorme no seu coração, disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós sois o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.